E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se perdeu novamente depois de discursar na 7ª Conferência de Reabastecimento do Fundo Global, realizada ontem. É a 4ª vez em apenas um mês que o democrata esquece a saída dos lugares onde discursa para o público. Acompanhe. Mr. President, thank you. At the end of such a momentous event, the word thank you seems kind of inadequate. But for all the millions whose lives will be saved, for the communities where life will be transformed, thank you. So thank you, President Biden, for your outstanding... No início da semana passada, Biden se perdeu por segundos no palco de um show de carros em Detroit, antes de encontrar a saída. A gente está vendo aí a imagem. Antes disso, o presidente norte-americano se perdeu depois de dizer a pacientes com câncer para não pularem de uma varanda. Na quarta, o democrata se perdeu depois de proferir um discurso na 45ª Gala Anual do Instituto Congregacional Hispânico, em Washington. No mês passado, depois de ouvir um discurso do líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, Joe Biden cumprimentou o orador e, segundos depois, estendeu a mão novamente para saudá-lo. Ao todo, o democrata já contabilizou ao menos 7 episódios onde aparece confuso ou esquecido. Imagino que a cena esteja repercutindo muito aí, né, Ana? Impressionante, né? E o que é pior é recorrente, né? É exatamente isso, Vitor. Nós aqui nos Estados Unidos temos visto esse tipo de imagem, ele apertando a mão de fantasmas, depois apertando a mão de quem ele acabou de apertar a mão, ele perdido na Casa Branca, perdido em eventos. E esse é o resultado daquela eleição imunda a qual o Fiuza comentava. Uma eleição que elegeu um presidente aí com quase 90 milhões de votos, mais votos que até o super carismático e o fofo, personagem mais querido do consórcio / conglomerado Yankee Barack Obama, mas que fez uma campanha dentro de num porão, né? Dentro de uma bolha, não saiu, não teve contato com o povo, e eles querem que o americano acredite que esse é o presidente que mais recebeu votos na história dos Estados Unidos. E o problema não é só isso, Vitor. O problema é que os números também, eles não condizem com a realidade do americano. Economia em recessão, prateleiras vazias, crise migratória histórica, mais de 2 milhões de imigrantes ilegais aí dentro do país, um judiciário aparelhado também no Brasil, os índices de criminalidade nas principais cidades americanas, os números estão completamente descontrolados, e agora nós temos eleições em novembro, eleições para troca das cadeiras, algumas cadeiras na Câmara e no Senado, e os democratas estão em pânico, e com razão, né? E mais uma vez, só não vê quem não quer, porque a plataforma de a realidade do que está acontecendo para os americanos estava escrita na plataforma dos democratas através de entrevistas, sabatinas, debates. Tudo que está acontecendo foi falado pelos democratas, por Joe Biden, que eles iam tomar esse caminho. Então, Vitor, a diferença é que aqui nos Estados Unidos, eu poderia simplesmente colocar aqui de uma maneira no meu comentário, algum tom irônico, vejam só, nós avisamos, mas eu estou nesse navio, Vitor, eu não quero que esse navio afunde, porque eu estou nesse navio. Já não é o que acontece no Brasil. No Brasil parece que a imprensa de necrotério, a imprensa do quanto pior, melhor, parece que eles têm boias, né? Se o navio Brasil afundar, eles vão sobreviver. E não é bem isso que vai acontecer, não. Nós sabemos muito bem que a mesma plataforma que está atingindo os americanos, essa plataforma nefasta de uma esquerda ultra-radical na economia, nos campos sociais, no campo até principalmente da liberdade, essa plataforma é exatamente a plataforma que Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente e ex-presidiário, quer para o Brasil, inclusive com o judiciário aparelhado, indicando mais 2 ministros para o STF em 2023, assim como os democratas queriam
aumentar o número de juízes na Suprema Corte Americana, exatamente para ter o ativismo judicial na palma da mão. Você, Fiuza, em 1 minuto e meio. Ué, mas esse aí não era o herói da CNN? Eu lembro, 2020 não está tão longe, né? Eu lembro. O consórcio, a CNN, a NBC, a ABC, o New York Times, o Washington Post. Não era isso? O Instagram, o Facebook, o Twitter, esse era o herói. Esse era aquele que era a salvação democrática contra a ruína xenófoba, né? A ruína protofascista, que estava instalada lá com ótimos indicadores socioeconômicos, nem sei porquê, né? Então, esse aí que está nesse espetáculo patético, ele foi aquele turbinado, fermentado pela CNN, que está se ressentindo agora de perder o seu sinal na Nicarágua, o que é principalmente simbólico de uma ação antidemocrática, mas é uma ação democrática você atuar assim, a imprensa atuar assim, puxando a brasa para a sardinha de um candidato? Olha, isso não é uma revelação, uma denúncia que eu estou fazendo, isso foi ostensivo, isso foi na cara de todo mundo. E nós tentávamos fazer uma abordagem equilibrada e vinha esses linchadores, essas patrulhas de porcaria, covardes, vinham em cima. Olha só, eles querem que nos Estados Unidos, querem barrar o bem, né? Olha o bem aí, o bem perdido, o bem dando vexame, é o bem de vocês. Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, jamais, não fico lembrando de coisa, mas, pelo amor de Deus, este é o caminho, né? Os problemas que estão aparecendo, institucionais, são por causa disso, por causa da falência da imprensa, em grande medida. E esse é o herói dessa imprensa. Não adianta agora achar que a gente vai esquecer que vocês encheram o saco em 2020. Encheram o saco, tentando estigmatizar quem tentava apontar problemas na eleição. Não, estava tudo bem. Votos voadores, pelo correio, pela madrugada, está tudo certo, né? E vocês, covardes, tentando estigmatizar, tentando carimbar, tentando acabar com a carreira daqueles que apontavam. Então agora, companheiro, é isso. A CNN perdeu o sinal na Nicarágua, porque a Nicarágua não é democrática. E a ação da CNN na eleição americana foi democrática? Não contem comigo para esquecer disso. Então a gente está diante aí desse personagem que cumprimenta fantasma, esse fenomenal Joe Biden, que dá guarida, dá vazão a uma agenda que não é nem do partido dele. Esse personagem diz que se você se vacinar com a vacina da Pfizer, você não pega a doença. Isso é uma mentira. E por que ele disse isso? Porque ele se enganou? Que ele confundiu a Pfizer com um fantasma? Não, ele disse isso porque mandaram ele dizer isso. Vocês acham que um presidente que está lá para esse tipo de papel é um representante da democracia? Então é isso aí, todo mundo colhe o que planta, mais cedo ou mais tarde. Você, Diogo Schelp, que nos diz da cena em 1 minuto e meio. Schelp. Olha, uma cena triste, eu não consigo comemorar nem achar graça nessa cena. A gente viu outras cenas semelhantes de comportamento do presidente Joe Biden, comportamento estranho. Teve aquela situação em que ele esticou a mão para apertar a mão de alguém que não estava do lado dele, ele estava discursando sozinho. Teve uma outra cena em que ele, muito também não explicada, né, que ele apareceu de mãos dadas com uma governadora andando quando a esposa dele estava a alguns metros dele, então intuiu-se, enfim, houve uma suspeita de que ele achou que estava segurando a mão da esposa, mas estava segurando a mão de uma governadora. Houve outros episódios assim, e isso eu só vejo isso com preocupação, independente de quem fosse o presidente, democrata, republicano, seja o que for. Tem aquela história, né, os rumores que existiam no final do mandato do Ronald Reagan, de que ele estaria com sintomas de Alzheimer, e o filho dele depois escreveu um livro dizendo que estava mesmo, mas oficialmente não há essa confirmação. De qualquer forma, havia esse rumor, e é sempre uma preocupação numa situação como essa, né? Trata-se do presidente do país mais poderoso do mundo,
do país mais poderoso economicamente e também militarmente, dono aí de uma caneta, né, que tem realmente grande poder e capacidade de influir em outros países. Lembrando que ele também está na metade do mandato dele, quer dizer, ele ainda tem um longo chão pela frente, e pensar numa possibilidade de que ele possa estar com problemas mentais ou algo do tipo, algo que justifique essa confusão que ele demonstra muitas vezes, é realmente preocupante. Não é um problema só dos Estados Unidos. Augusto. Bom, todos lamentam o mau estado físico de qualquer pessoa. Gente normal lamenta. Já aquele colunista da Folha queria que o Bolsonaro morresse. Nós nunca embarcamos nessa, porque a gente tem a noção, né, da necessidade de se tratar com humanidade, né, de forma humanitária, quem está apresentando sintomas de má saúde, digamos assim. Agora, eu vejo os fatos e digo como os vejo. Qualquer homem público tem de ser suficientemente racional para não disputar um cargo desses se já tem sintomas de que não estava bem. Eu, por exemplo, fui amigo, gostava muito do nosso prefeito, Bruno Covas, e achei que ele não devia ser candidato naquele estágio do câncer. Porque São Paulo acabou nas mãos de um desconhecido que abandonou a cidade. Então eu não vejo com tanta piedade esse tipo de decisão. Ele está mal e, no entanto, aceita ser candidato, disputa o cargo que o transformaria no homem mais poderoso do mundo, sabendo, porque isso aí já apareceu durante a campanha, sabendo que não está com boa saúde. Isso é colocar o país em risco. Isso é pensar muito mais nele próprio do que no povo. Porque você não pode disputar você só pode disputar um cargo desse tendo certeza que está bem. É claro que o inesperado pode acontecer, mas isso não é inesperado. Isso não é inesperado. Então, os que escolheram o Biden deveriam ter levado em conta que isso poderia acontecer. E o próprio Biden deveria, pelo menos ouvindo conselhos de familiares, deveria citar essa situação muito preocupante.